Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado por Tua misericórdia sobre nós e a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos pelo privilégio que nos deu de podermos Te louvar. Pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa trazer edificação para as nossas vidas. Possamos aprender e colocar em prática para a glória do Teu santo nome. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos entender um pouco hoje sobre a verdadeira riqueza. No mundo hoje se fala muito disso, né? Se observa muito a questão da riqueza, das posses, do que as pessoas possuem, do que elas têm, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer no dia a dia. Só que Deus ensina na sua palavra que existe uma verdadeira riqueza, né? Existe a riqueza injusta, mas existe a verdadeira riqueza também. E aí nós precisamos entender o que é essa verdadeira riqueza. E se essa riqueza é injusta, se ela serve para alguma coisa. E é o que também é importante nós sabermos. Porque às vezes nós pensamos que o problema está no dinheiro, né? Ah, o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro traz coisa ruim e outras coisas mais, né? Nós precisamos entender que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é simplesmente o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Um exemplo, só a título de introdução. O que é isso? Dinheiro, né? Qual mal isso aqui faz para alguém? Se eu colocar ele aqui, ele vai passar quanto tempo aqui se ninguém mexer? Sei lá quanto tempo, né? O dinheiro em si não é nenhum problema. Ele fica lá e não faz nada com ninguém, não é? Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a pessoa, quando ama o dinheiro mais do que uma pessoa, por exemplo, ele pode até matar por dinheiro. Não é verdade? Como existem por aí os chamados pistoleiros, né? As pessoas que matam por dinheiro. Elas recebem dinheiro para quê? Para matar uma pessoa. Matar uma pessoa é algo ruim, algo mal? Sim, é mal. E por que a pessoa vai lá e mata o outro? Por dinheiro. O amor ao dinheiro. Certo? Então, fica entendido o que a Bíblia diz realmente. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. A pessoa ama mais o dinheiro do que uma vida humana. Então, ela vai lá e mata alguém para receber dinheiro. E aí eu citei já um exemplo extremo para que a gente possa entender todos os outros, né? Para a gente não ficar citando vários e vários exemplos. Porque tem outros milhares de exemplos que nós poderíamos citar do amor ao dinheiro trazer o mal para alguém, certo? Então, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1, o seguinte: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então tinha um homem rico, está contando uma história aqui, né? Tinha um homem rico, uma parábola, né, podemos dizer. E esse homem rico colocou um administrador para tomar conta dos bens dele. E esse administrador foi acusado, foi denunciado, estava defraudando os bens do homem rico, estava dando um jeito de distorcer alguma coisa. Então, o homem rico, mandando-o chamar,
O administrador lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Então o homem chegou, simplesmente pela denúncia que estava ouvindo, não foi investigar e apurar o caso, ele já errou nesse ponto. Ele só ouviu um lado da história, e é onde nós temos que ter cuidado também. Quando ouvimos só um lado da história, temos que ouvir as duas versões antes de julgar alguma coisa. E ele simplesmente, o homem rico, ouviu aquela denúncia e chegou, chamou o administrador e disse: só vou dar as contas a você, você não pode mais continuar trabalhando comigo. Preste conta do que você administrou e rua. Depois disso, rua. Então o administrador disse consigo mesmo, né? Ele pensou consigo mesmo, não foi falar com ninguém. Ele disse: o que é que eu vou fazer, né? E farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Ele não se achava capaz de fazer esse trabalho braçal, né? Ele era acostumado em administrar as coisas. Também de mendigar eu tenho vergonha. Eu não vou virar mendigo. Eu sei o que farei. Olha aí a estutice agora do ser humano, né? Do homem sem Deus. Eu sei o que farei para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Então, se ele fosse, né, demitido por denúncia de fraude, as pessoas não iam receber ele em casa. Ninguém ia querer contratar ele. Queria? Você contrataria alguém que está roubando o patrão? De forma alguma, né? Então ele disse: o que é que eu vou fazer então para que eu possa ser recebido pelas pessoas? Estou sendo acusado de fraude. E agora? Aí ele: já sei, né? Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta. Ele pegou a promissória, né? Vou falar a nossa linguagem. Estava lá a promissória assinada. O cara pegou emprestado com o patrão dele 100 cados de azeite. Aí fez a promissória: 100 cados de azeite. Está aqui. Aí quem administrava era o administrador, né? Ele tinha essas promissórias. Aí o senhor não disse, não foi? Olha, vai e ajeite tudo aí. Presta conta da tua administração. Então, traga tudo para a gente prestar conta. Ele: eita, eu vou ficar desempregado e agora? O que é que eu vou fazer? As pessoas não vão me aceitar. Já sei. Vou fazer uma malandragem. Certo? Aí ele disse, ó. Chegou nos devedores com a promissória. Você está devendo quanto? 100 cados de azeite. Beleza. Está aqui a promissória de 100 cados de azeite. Toma a tua conta. Assenta de depressa e escreve 50. Então, risca aí que é 100, bota só 50. Entenderam não? A promissória foi refeita com um valor menor. Certo? Como estiver devendo R$1.000, o cara vai lá: ei, escreve aí só 500. Não está devendo mais 1.000 não, é só 500. Então, ele comprou as pessoas. Entenderam? Foi o que ele quis fazer. Para que eu tenha a aceitação das pessoas, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar dinheiro a elas. É ou não é? Ele deu dinheiro, literalmente deu dinheiro às pessoas. Ao dar desconto na promissória ali, ele deu dinheiro para as pessoas. Então ele estava comprando as pessoas. E as pessoas agora iam ficar devendo, era a quem? Ao patrão ou a ele? A ele. Esse valor que ele deu desconto, agora estava devendo era a ele. Ou seja, devendo favor. Não necessariamente que as pessoas iam ter que pagar esse valor que foi diminuído da promissória, tinham que pagar ao administrador, não. Iam ficar devendo favor a ele. Então ele ganhou, vamos dizer assim, o favor dessas pessoas ao fazer isso. Estava dando desconto nas promissórias para chegar lá e prestar conta com o patrão, né? Com a promissória já descontada do valor. E aí fez com vários, né? Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 coros de trigo. Diz: toma a tua conta, escreve 80. E foi dando desconto nas promissórias. Estou falando promissória para a gente entender, né? Nossa linguagem. Não sei como é que era feito lá, se era em couro, se era em pedra, não, né? Mas na nossa linguagem. Então essa conta era diminuída. Foi sendo diminuída para ele ganhar o favor das pessoas. Então ele ia, quando fosse despedido lá, ele ia ter aceitação das pessoas. As pessoas estavam devendo um favor a ele. Malandragem, né?
Malandragem. E aí observe, irmãos, que você vê que a corrupção aqui estava em todos, né? Estava no administrador, que estava lá defraudando as promissórias do patrão, e estava no devedor também, que estava aceitando essa maracutaia. Então eles eram cúmplices dessa fraude. O devedor estava sendo cúmplice dessa fraude também, certo? Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Observar o que está acontecendo, as propostas que nós recebemos no dia a dia. Era uma fraude que ele estava cometendo aqui para com o seu patrão. Agora, observe outra pessoa que também era infiel, né? Injusta. O próprio senhor dele, ó, do administrador. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso aqui é muito interessante, porque você lê a primeiro instante e fica sem entender, né? Peraí, a primeira vez que eu li eu não entendi não. Oxe, tá doido esse patrão? O cara tá roubando ele ainda vai elogiar o cara, né? Aqui você observa a perversidade do próprio patrão. Porque ele viu a esperteza do administrador e elogiou ele. Quem é que elogia algo, uma fraude? Um fraudulento, não? Quem apoia esse tipo de coisa. Porque se você é uma pessoa justa e vê uma determinada fraude, você não vai elogiar aquela fraude. Pelo contrário, você vai condenar, né? Você não vai concordar com aquilo. E o patrão dele mesmo disse, rapaz, parabéns, né? Você é muito esperto. Então isso quer dizer que o patrão também era uma pessoa injusta, fraudulenta. E aí a Bíblia explica, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Irmãos, isso é interessante observar, porque assim, ó, o incrédulo, muitas vezes, ele usa de muita sabedoria pecaminosa para se dar bem. Não é verdade? Por que que os crentes não usam da sabedoria divina para se dar bem também? Ei, irmão, peraí, você está dizendo que a gente tem que aprender a se dar bem assim, fraudando as pessoas? Não. Preste atenção na mente desse homem fraudulento, né, do administrador. Qual era a preocupação dele quando o patrão disse que ia dar as contas dele? Ele estava preocupado com o quê? Com o seu futuro. Não era não? Mas e agora? Eu vou ficar desempregado e o que é que eu vou fazer? Ó, futuro. O incrédulo se preocupando com o futuro dele. E aí ele foi usar os recursos que ele tinha, que os recursos eram as promissórias. Opa, eu vou usar desse recurso que eu tenho do dinheiro para me preparar para o futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Não sei, então vou me preparar para o futuro. O incrédulo pensa isso. O incrédulo se planeja para isso. Ele usa os recursos dele para se preparar para o futuro. Por que o crente não faz a mesma coisa? Não usa dos seus recursos e se prepara para o futuro. E aí eu vou ampliar a visão. Se preparar para o futuro de maneira financeira, não é pegar tudo que ganha e gastar, certo? Diz, eu vou morrer mesmo, então eu vou gastar tudo. Não é assim que você se prepara, certo? Você tem que se preparar, eu costumo dizer, você tem que viver espiritualmente como se fosse morrer hoje. Mas você tem que se preparar materialmente como se nunca fosse morrer. É assim que nós temos que pensar. Eu pelo menos penso assim, certo? Hoje eu penso dessa forma. No início da minha caminhada cristã eu não pensava assim. Mas já tem 16 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Jesus não voltou ainda e nem eu morri. No começo eu pensava só assim, não, eu vou morrer a qualquer momento mesmo, Jesus vai voltar a qualquer hora, então me preparar para o futuro para quê, né? Só que o tempo foi passando, 1 ano de convertido, 2, 3, 4, 5, Jesus nem veio e nem eu fui. Rapaz, sabe de uma coisa, eu vou mudar a visão. Então eu vou me preparar financeiramente como se eu nunca fosse morrer. Ou seja, eu tenho que fazer reservas, eu tenho que investir no futuro financeiro, isso não é pecado,
Tá? Mas eu tenho que me preparar espiritualmente como se eu fosse morrer hoje. Ou Jesus fosse voltar hoje, que dá no mesmo, né? Por quê? Porque se ele voltar agora, eu tenho que estar preparado. Eu não posso colocar as riquezas à frente da minha vida espiritual. Primeiro eu me preparo espiritualmente para a vinda de Cristo ou a minha partida. Depois disso eu me preparo financeiramente para viver quantos anos Deus me der aqui na terra, que eu não sei quantos são. Tá? Então ele se preparava para o futuro, ó, o incrédulo. E o crente tem que se preparar também, como eu falei, financeiramente para o futuro, como se nunca fosse morrer, que você não sabe o dia, e principalmente para o reino de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, irmãos, nós temos que usar dos nossos recursos para nos preparar para a eternidade. Não é eu comprar nada no céu, que eu não compro nada lá, tudo é de graça, né? Jesus comprou para nós, ó. Mas eu tenho que investir na eternidade. Como é que eu posso usar os meus recursos para investir na eternidade? Para me preparar para o futuro. A Bíblia diz, ajuntai tesouros no céu, não aqui na terra. Como é que eu ajunto tesouros no céu? Evangelizando. É usar os meus recursos para evangelizar outras pessoas. Ou seja, investir em missões, que é o que nós ensinamos, né? Invista em missões, use dos seus recursos para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. É assim que você ajunta tesouros no céu. Você ajunta tesouros no céu, eu entendo também, investindo na sua própria vida espiritual. Na sua própria vida. Você está ajuntando também tesouros no céu. Porque quando você pega do seu dinheiro e investe na sua vida espiritual, você está crescendo espiritualmente. Você está aprendendo mais como viver uma vida cristã, que agrada a Deus. Então, automaticamente, você vai praticar mais boas obras dentro do reino de Deus e vai receber mais recompensas no céu. Tá? Investindo no reino de Deus, ajuntando tesouros no céu. Então, o incrédulo, ele vê isso, ele entende que tem que investir no futuro dele, se preparar para o futuro. E o futuro dele onde era? A visão dele, onde era o futuro dele? Na terra, no mundo, porque ele disse, eu não posso trabalhar no campo, né? E também não vou mendigar. Ele estava preocupado com o futuro terreno. Nós, cristãos, temos que nos preocupar com a verdadeira riqueza, que é o futuro eterno. O futuro eterno da nossa alma. E aí temos que nos preparar para esse dia. Pegar os nossos recursos, parte dele, que nós vamos pegar tudo que ganhamos também e investir nisso, porque senão vamos passar fome, não vamos ter dinheiro nem para comer, né? Mas parte dos nossos recursos, que a Bíblia nos ensina como é, essa parte, e investir na obra de Deus. Eu não estou aqui pedindo dinheiro não, irmãos. Os irmãos sabem que essa não é a nossa linha de crença, né? Assim, de estar nos cultos pedindo dinheiro. Quem tem 100, vem para essa fila aqui, né? Quem tem 50, peça daqui, 20, faz distinção entre as pessoas, né? Não é não? É a acepção de pessoas. É a fila do 100, a fila do 50, do 20, do 10, do 5, do 2, do 1, das moedas, do cartão de crédito e dos bens materiais, um relógio, né? A pulseira. Isso é a acepção de pessoas. Nós não fazemos isso aqui e nem o nosso intuito é estar pedindo dinheiro. Mas a Bíblia nos ensina também sobre isso. De como administrar os nossos bens para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Quando você aprende a investir os seus recursos no reino de Deus, isso é bom para você. Não é para o pastor, não. Ah, porque o pastor vai receber mais dinheiro, não sei o quê. Não é isso, não, irmãos. A visão não é essa. A visão é que mais recursos sejam espalhados. Vocês têm acesso ao livro Caixa da Igreja, né? Como a irmã Miriam e a irmã Zumira, né, que são as tesoureiras, ó, deram o relatório, não foi? E o livro Caixa fica sobre a mesa, para vocês verem. E aí vocês podem olhar depois e ver quanto que entra, quanto que sai e quanto é que sai para o pastor. Vocês podem olhar aqui, ó. Tá? Tá tudo escrito, para prestar conta. Porque a igreja não é minha, o dinheiro não é meu. Tá? A igreja determinou, vamos ajudar o pastor com um tanto, e determinou um valor. E eu não ganho por comissão, né? Quanto mais arrecada, mais eu ganho também não. Então, tanto faz eu pregar sobre dinheiro, como não, vou receber do mesmo tanto. Certo?
Então, quando nós falamos a questão de recursos, você investir na obra de Deus, não é que a gente está querendo ganhar mais dinheiro, porque eu ganho um valor X, é determinado já, certo? Então, pode a igreja arrecadar milhões e milhões, o meu é o mesmo tanto, certo? Então, a intenção não é essa, não é eu receber mais dinheiro. A intenção é amadurecer os irmãos para entender como usar o seu dinheiro. Porque você vai prestar conta do dinheiro que ganha também. Porque o dinheiro que você ganha é seu ou é de Deus? Quanto que é de Deus? É 10% ou é 100%? 100% é dele, irmãos. Ele nos dá 90% do que é dele. Eu entendo assim, essa é a visão que eu tenho. Do que eu ganho, nada é meu, tudo é de Deus. Só que Deus disse assim, olha, eu vou te dar 90%. Você só deixe 10% para mim lá. 90% é seu. Eu entendo dessa forma. Mas, o 100% é meu. Eu dou a Deus se eu quiser. A visão está errada. Deus me dá 90%. 10% é dele já. O 100% é dele. Mas ele quer dar 90% para nós. Irmão, mas é porque eu que trabalho, eu que... mas quem é que te deu a vida? Deus. Quem te deu o trabalho? Deus. Quem te deu a inteligência para trabalhar? Deus. Se eu for citar aqui, tudo quem te deu foi Deus. Então tudo é dele. Não tem nada nosso. A gente podia estar num leito de hospital, uma hora dessa sem saber nem que está vivo, não poderia? Poderia, mas Deus não fez assim. Né? Ele nos deu a oportunidade, nos deu a sabedoria, a inteligência, nos deu a oportunidade de emprego. E hoje nós trabalhamos, ganhamos recursos, tudo vem dele. Nada é nosso. E ele ainda é maravilhoso. Ele podia dizer assim, não, vocês vão ficar só com 10%, 90% é meu. Mas ele fez o contrário, né? Ele nos dá 90% e fica só com 10%. Tá? Então, é um privilégio para nós sermos abençoados por Deus com 90% daquilo que é dele. Tá? Então, quando a gente pega essa visão, a nossa vida muda. Porque eu entendo que eu sou um privilegiado em poder ser fiel a Deus e devolver o que é dele, não é meu. E para que a gente devolve o que é de Deus? Para investir no nosso próprio futuro. Olha a bênção. 100% é dele, ele nos dá 90%, só fica com 10%, e esses 10%, é incrível, esses 10% ele nos dá a oportunidade de investir no nosso próprio futuro. Dá para explicar essa bondade? É só Deus, irmãos, só coisa de Deus. Até o que é dele, o que ele fica para ele, vamos dizer assim, né? Eu estou usando essa linguagem para a gente entender que não é nosso esses 10%. Até o que é dele, que ele fica, ele usa para a nossa bênção, para nos abençoar. É para o nosso futuro eterno. Nós investimos na obra de Deus para que mais pessoas ouçam o Evangelho e nós tenhamos participação na evangelização do mundo. É incrível. E nós ainda vamos receber recompensa lá por isso. Já pensou? É muita graça, é muita misericórdia, é muita bondade. Então nós, como crentes, irmãos, temos que abrir a visão para isso. Eu tenho que me preparar para o futuro eterno. Olha, um homem desse que era um corrupto, um fraudulento, tinha a visão de se preparar para o futuro. E nós, crentes, não nos preparamos? Se preparar para o futuro não é só crer em Cristo. Crer em Jesus é para entrar no céu, beleza. Crer em Jesus é céu. Você preparou a sua entrada no céu crendo em Jesus, perfeito. Mas você vai entrar lá com a mão na frente e outra atrás, como diz a história? Você não quer receber nem um galardãozinho quando chegar lá? Não quer ter nem um tesourozinho acumulado lá no céu? O cara queria aqui, ó, um incrédulo. É por isso que ele diz, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque eles têm essa visão de ajuntar tesouros para o futuro. Nós, como crentes, temos que ter a visão de ajuntar tesouros no céu, para a nossa eternidade. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Eita, não entendi nada também, né? Para que quando aquelas riquezas faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O que é que esse versículo quer dizer? Essa riqueza de origem iníqua, irmãos, é o dinheiro que nós recebemos aqui nessa terra. Porque está no meio iníquo de pecado e tudo mais. Então, ele usa essa linguagem. Riquezas de origem iníqua.
É o dinheiro que nós ganhamos aqui na terra, nós recebemos aqui. Então você pode usar dessas riquezas para fazer o quê? Amigos. Amigos eternos. Só você juntar as peças do quebra-cabeça. Então você vai usar dos seus recursos iníquos, porque nós trabalhamos aqui e tal, e tem as coisas erradas desse mundo. Estou dizendo que os irmãos ganham dinheiro de forma errada, não. Mas em meio ao pecado, então por isso que ele chama de riqueza de origem iníqua. Use do seu dinheiro, vou usar agora a linguagem mais clara para a gente entender. O dinheiro que você ganha, use para fazer amigos eternos. Estou resumindo, para ficar mais claro. Então você vai pegar esse seu dinheiro e vai investir na eternidade das pessoas. E na sua própria eternidade também, como eu já falei, né? Investir em missões e investir no seu crescimento espiritual. Compre um devocional, ó. Esse estudo é baseado nesse devocional, ó. Luz para o caminho. William MacDonald. Eu tirei daqui esse estudo. Tá? Não tudo que eu estou falando, né? Aqui o devocional é baseado no versículo 11 só no versículo 11. Aí eu pego assim, aí olho o versículo, interessante, vou ler o texto. Aí leio o texto, aí vou estudando o texto e aí vou ensinando outras coisas também. Mas a parte daqui, o ponto de partida. Isso aqui é o que? É um investimento espiritual. E aí às vezes a gente não tem dinheiro não para comprar um devocional. Vocês acham que esse estudo é bom para o nosso crescimento ou não? Investimento, vem daqui, ó. Investimento espiritual. Outros recursos, eu estou mostrando para os irmãos para você ver o quanto vale a pena você investir, ó. A Bíblia de estudo, ó, do John MacArthur. Essa Bíblia é mais de R$100 hoje. Não sei o valor exato, mas é mais de R$100. A gente, não, irmão, eu dar mais de R$100 numa Bíblia? Será que esse estudo de hoje pode mudar alguma coisa na sua vida? Será que não vale a pena? Quanto é que vale essa mudança na sua vida? Em material, em bem material. Vale quanto? É incalculável. A gente não sabe calcular. Mas a nossa vida pode ser transformada. E aí a gente encontra onde a informação? Ó, na Bíblia. Aí você investe num devocional, que vai te auxiliar a entender o texto. Porque quando eu li isso aqui, ó, e elogiou o Senhor, administrador infiel, não entendi nada. Eu li a Bíblia, não entendi nada. Aí eu fui para onde? Comentário do John MacArthur. Aí eu entendi. Né? E esse aqui, das riquezas de origem iníqua, fazem amigo. Também não entendi nada quando eu li. E eu fui entender aonde? Aqui, ó. Quando eu li o comentário bíblico, eu entendi. Ah, então quer dizer isso, né? Irmão, nós não sabemos de tudo. Certo? Às vezes é orgulho esse negócio da gente dizer, ah, não, mas eu vejo na Bíblia aqui e não preciso de recurso nenhum. Vou orar a Deus, que Deus me revelar. Deus está te revelando, ó. Ó. Devocional e ó. Bíblia de estudo. Deus revela assim também, irmãos. Usa outros homens de Deus para deixar escrito para nós. Ou a gente se acha mais espiritual do que esses homens de Deus e a gente não precisa do conselho deles. Eu não me acho, não, mais espiritual do que eles, não. Pelo contrário, me acho tão fraquinho que eu preciso mesmo. Preciso ler os devocionais, preciso ler os comentários bíblicos. Eu não sou mais espiritual do que esses homens. A gente precisa desses recursos. Isso aqui é o que? Um investimento espiritual. Para que a gente possa crescer. Às vezes a gente quer, irmão, é porque eu leio a Bíblia e não entendo. Você não investe. Invista na sua espiritualidade. É porque é caro, irmão, a Bíblia por mais de R$100. Quanto é um celular que você compra? É menos de 100? Mas você tem, né? Quanto é um perfume que você compra? Um sapato? Uma conta de energia? Você não quer ficar sem energia, quer? Você paga a conta bem direitinho, não paga? Aí você quer ficar sem o conhecimento bíblico? Tudo na vida, irmãos, é questão de escolha. Eu escolho o que eu quero. Eu não quero ficar sem energia, então eu pago a conta de energia. Que dê 100, 200, 300, 500, eu pago, não é não? E é todo mês. Alguns de 2 em 2 meses ou de 3 em 3, né? Dependendo do valor da conta. Mas uma hora ela chega, né?
A gente se anima quando chega um mês zerado. Ô, beleza, vez zerada. Na outra vem uma pancada, né? E aqui é uma vez só. Tu paga 100 e pouco, é uma só vez. E a energia é todo mês, ó. Mas a gente não quer ficar sem energia, então a gente paga. A internet, quem quer ficar sem internet? Ninguém, né? Você paga todo mês a continha de internet, não paga? Todo mês. Quanto é que dá no ano? Em 10 anos. Já fez a conta? Uma internet de R$50 no ano dá quanto? 600. Em 10 anos? 6.000. E uma Bíblia dura quanto tempo? Essa aqui eu nem sei quantos anos eu tenho, ela não tem escrito aqui. Mas um dia desse eu estava olhando da minha esposa, que eu dei de presente ela 10 anos atrás. Ó. Isso daí, ó, que ela está com ela. Foi em 2014 eu dei essa Bíblia de presente a ela. No aniversário dela. Aí no aniversário desse ano eu fui fazer o devocional na Bíblia dela e vi lá escrito na capa. 2014, 10 anos durou essa Bíblia dela aí. E ainda está usando. Né? Aí a gente diz, mas é caro uma Bíblia por R$100. Irmão, vai durar a vida toda praticamente. Uma Bíblia. Você paga só de internet em 10 anos R$6.000. A Bíblia não é 6.000. Então é questão de visão. Você tem que pegar a visão. Vale a pena investir na vida espiritual, irmãos. Vale a pena investir. Você vai crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você vai aprender coisas que sozinho você não consegue. Daqui eu mostrei para vocês hoje, ó. 2 versículos seguidos que eu li e não entendi. Quando eu vim para o comentário bíblico, entendi. É investimento. Então você tem que ter essa visão. A Bíblia diz, ó, os filhos do mundo são mais hábeis da sua própria geração do que os filhos da luz. O mundo investe em conhecimento. O mundo investe na ciência, na multiplicação da ciência. Pagam pessoas para fazer mestrado e doutorado e PhD para quê? Para descobrir novas coisas, para ficar estudando, aprendendo e pesquisando para ver se descobre algo novo. Ó, paga muito. Eu sei lá quanto é a bolsa de doutorado hoje. Se é R$2.500, R$3.000, não sei. O governo paga o cara estudar. É mais do que isso, é? Mestrado, né? Pois é, eu estou desatualizado. O doutorado é o quê? Olha, R$5.000 o governo paga o incrédulo, né? Incrédulo. O mundo paga para um ser humano ficar estudando. Ou seja, investindo em conhecimento. É por mês, viu, esse valor. O doutorado dura 4 anos, né? Mestrado parece que é 2, né? Doutorado 4 anos, ó. 4 anos em uma só pessoa, o mundo investe para essa pessoa adquirir conhecimento. E assim, disseminar o conhecimento, que ele vai escrever lá, né, as teses de doutorado e tal, e vai deixar esse conhecimento aí. O mundo investe em conhecimento. Ó, os filhos do mundo. Aí, os filhos da luz não querem investir em conhecimento bíblico. Não estou generalizando não, viu? Mas é a maioria que não quer. A maioria faz o quê? Vem para a igreja, senta. O culto abençoado. Não é não? Rapaz, o culto foi bom demais, viu? Aí vai para casa e no outro domingo, se a gente perguntar o que foi que eu ensinei domingo passado, talvez 90% não saiba o que foi ensinado. Nem o texto que foi lido. Olha lá, souber os cantos que foram cantados. Por quê? Porque não investem em conhecimento. Ficar rimoendo como ovelha, né? Ruminante, ó. Rimoendo aquele assunto que foi pregado no domingo, aqueles cantos que foram cantados no domingo. Durante a semana eu ficar lembrando deles para que eu possa ficar obtendo esse conhecimento, guardando esse conhecimento na minha mente para quando eu precisar dele, ele estar lá. É triste, irmãos, mas é uma realidade. E a gente precisa falar sobre isso. Para quê? Para que a igreja de Deus acorde para a verdadeira riqueza. A riqueza não são os bens materiais. A riqueza é o nosso conhecimento de Deus. Essa é a maior riqueza. Porque os bens materiais, quando a gente morrer, vão para onde? Vão ficar aí. A gente não leva um centavo. Mas o nosso conhecimento de Deus, ele é eterno. Porque a palavra de Deus não passará. E aí nós estaremos na presença de Deus com os nossos tesouros no céu. Se nós investirmos na nossa vida espiritual e investirmos também na vida espiritual dos outros. Não somente na nossa, mas na dos outros também. Quem é fiel no pouco, também é fiel
no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Esse versículo eu entendo que vem para derrubar aquela visão. Não, irmãos, eu não contribuo na obra de Deus porque eu ganho pouco. Quando eu ganhar mais, eu vou contribuir. Amigo, se você não contribui no pouco, também não vai contribuir no muito, não. Porque quando você estiver ganhando muito, você disser, rapaz, eu tenho que tirar R$2.000 do meu bolso, R$1.000, seja lá quanto for que você está pensando em ganhar, né? Para dar na igreja, dou nada. Se você não dá 100 ou 150, 140, sei lá quanto é o salário hoje, né? Imagine 1.000, 2.000. É o que ele está dizendo, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se no pouco que você ganha, você aprender a ser fiel a Deus, quando você estiver ganhando muito, você também vai ser fiel a Deus. Agora, se você é injusto no pouco, ó, também é no muito. Então, não adianta ficar querendo negociar com Deus, dizer, não, Senhor, quando eu estiver ganhando mais, né? Vai não, irmãos. Porque a questão não é o quanto você ganha ou o quanto você contribui, é a sua mentalidade de entender a importância de investir no reino de Deus. Irmão, mas eu invisto há tantos anos que eu sou crente e não estou vendo resultado. Não estou vendo, a igreja não está cheia. E aí, vamos parar? Sempre quem colhe no reino de Deus, sempre quem planta é aquele mesmo que vai colher? As pessoas uma vez perguntaram para o pastor Manuel, né? Pastor, por que o trabalho do senhor assim está tão abençoado, né? Cresceu tanto, porque eu não sei se vocês sabem da história, mas antes do pastor Manuel vir, o trabalho em Pedra Branca ia fechar. O pastor Manuel foi a última cartada deles, da missão, né? A BGFM, que era a missão que enviava missionários americanos para o Brasil. E aí Pedra Branca já estava nas últimas, que já tinha vindo vários missionários e o trabalho não engatava, vamos dizer assim, engatar a marcha e ir embora, né? Estava sempre em ponto morto, né? Em neutro. Aí mandaram o último missionário americano, pastor Ronaldo, e disseram, vamos mandar um pastor brasileiro também com ele. Tá bom, aí mandaram o pastor Manuel, recém-casado e tal, mandaram ele. E aí, o pastor Ronaldo foi embora, o pastor Manuel ficou, e o trabalho começou a crescer, 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 e tá como vocês conhecem o trabalho hoje. E perguntaram para ele, o que foi que ele fez, irmãos? O que foi que o senhor fez, pastor? Que o trabalho cresceu tanto, que o trabalho era fechar. Sabe o que foi que o pastor disse? Vocês plantaram, eu fui só colher. Nem sempre aqueles que plantam são aqueles que colhem. Então a nossa mentalidade, irmãos, de contribuir na obra de Deus não é para, eu vou contribuir, eu tenho que ver os frutos. Não. Deus diz para a gente contribuir, ajudar na obra de Deus e pronto, acabou. Quem vai fazer a colheita? Não sei. Não é da minha conta quem vai fazer a colheita. Da minha conta é a responsabilidade que Deus me deu de contribuir na obra de Deus e investir no reino dos céus. Estou fazendo a minha parte. E aí Deus vai fazer a dele, né? Às vezes ele prova a nossa fé também nisso. Sabia disso? E nós contribuirmos na obra de Deus e não vemos os frutos. E um dia alguém vai vir e vai colher os frutos. Para nós não importa saber dos frutos ou quem vai colher também não. Importa que nós estamos obedecendo a Deus, né? A nós importa obedecer a Deus. É isso que ele se agrada, né? E não temos que investir na obra de Deus com essa visão também, vamos dizer assim, material. De que não estou tendo retorno, ou seja, não estou vendo, então vou parar de contribuir. É por conta e risco de cada um, né? Eu não paro. Mesmo sem ver o retorno, eu não paro. O retorno que eu digo assim, numérico, né? Que as pessoas geralmente, eu quero ver a igreja cheia e tal. O maior retorno que eu vejo na vida da igreja é o crescimento espiritual. Esse é o maior. Que você aprende, você testemunha, você vive a vida cristã que agrada a Deus e as pessoas acabam sendo influenciadas pela sua vida. E esse é um retorno que às vezes você não vê. Você não vê, mas você está sentindo. Você pode sentir se a sua vida mudou, se a sua vida foi transformada, se você tem aprendido mais da palavra de Deus. Esse é o maior investimento que eu acho. Primeiro deles, né? Porque primeiro a igreja é fortalecida, depois ela alcança outras pessoas, né? Uhum.
Já pensou, né? Aham. Já pensou? No pouco, exatamente. Você vê que acontece, né? Acontece o que? De se cumprir a palavra de Deus. A visão, né? É isso que a irmã está testemunhando aqui. A visão é o quê? Fiel no pouco. Não esperar o muito, né? Para contribuir na obra de Deus, para participar dessa bênção que é ter parte no reino dos céus. Não esperar o muito, mas começar já no pouco. Né? E a prioridade, né? Também que a Bíblia nos ensina. Tem prioridade nas coisas de Deus. E aí Deus vai abrir as portas e vai abençoar. Ele fala isso em outros textos, nós não vamos em todos os textos, com a questão do tempo, né? Mas alguns irmãos até já conhecem outros, né? Que Deus diz, provai e vede. Se eu não vou abrir as portas do céu, né? E derramar sobre vós bênção sem medida. Se você fizer a sua parte, com certeza Deus vai fazer a dele. Agora, se nós não fizermos a nossa, não podemos esperar que Ele faça a dele. Né? Algumas coisas de Deus são condicionais. E a gente tem que entender isso também. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro e não tenha ficado confuso na mente dos irmãos que eu estou aqui pedindo dinheiro. Simplesmente estou dando uma visão de amadurecimento aos irmãos para buscarem, em primeiro lugar, o seu crescimento espiritual. Esse é o meu desejo, sincero, que os irmãos aprendam a investir no crescimento espiritual de vocês. Primeiro você tem que abrir a mente para isso. Não adianta você dizer, irmão, tá bom, então eu vou contribuir. O irmão está falando, eu vou passar a contribuir, que eu não contribuo ainda, vou passar a contribuir. Mas se você não abriu a visão ainda, que tem que investir primeiro na sua vida espiritual, não contribua. Vocês sabem que às vezes eu sou meio radical, né? Por quê? Você não entendeu a visão. Se você entendeu só que tem que contribuir e não investir na sua vida espiritual, você não entendeu a mensagem. Então não contribua. Mas se você entendeu, irmão, na mensagem de hoje eu entendi que eu tenho que primeiro investir na minha vida espiritual para que eu possa crescer, para que assim eu possa contribuir na obra de Deus, aí você entendeu a visão, você entendeu a mensagem. Porque, irmão, se eu não cresço espiritualmente, eu vou às vezes contribuir sem querer contribuir. Rapaz, eu vou entregar porque, enfim, o pastor falou, né? Mas não queria não. Não faça isso, porque Deus não recebe a sua oferta, né? E nem o seu dízimo. Certo? Mas para que você seja realmente abençoado, você tem que ser deliberadamente, né? Eu sei que é um privilégio que Deus me deu, porque eu tenho que crescer espiritualmente, em primeiro lugar. Tenho que investir, tenho que estar apto, né, disposto a investir na minha vida espiritual. Aí sim eu vou contribuir de maneira sem remorso, né? Sem estar com o pé atrás, se era ou não era para fazer aquilo. Porque esse mês... Não. Contribua. Deus em primeiro lugar, entenda que é o seu crescimento espiritual em primeiro lugar, antes de tudo. Né? E eu vou dar exemplos práticos, né? Às vezes a gente fica assim voando. Irmão, o que é investir no meu crescimento espiritual? Eu dei alguns exemplos de material bíblico que você pode comprar para aumentar o seu conhecimento. E também, irmãos, eventos da igreja, né? Retiros, conferências, esses eventos onde são voltados realmente para a comunhão da igreja, o crescimento espiritual da igreja, conhecimento, né? Conhecimento você vai adquirir da palavra de Deus. Isso é um investimento espiritual que nós falamos, né? Invista nisso, compre material bíblico, certo? Para você aprender mais da Bíblia. Vá aos eventos da igreja, porque isso vai proporcionar mais conhecimento. Mais conhecimento de Deus é crescimento espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ensina a verdade, Senhor. Pedimos ao Pai submissão à Tua palavra a cada dia, para fazermos a Tua vontade, não a nossa. Possamos estar dispostos a cada dia, Senhor Deus, a glorificar o Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção, o Teu cuidado. Oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.